Fala pessoal, aula 13 da nossa série, o investidor em ações de dividendos. Bora comentar hoje sobre 10 critérios para encontrarmos ações que pagam proventos grandes e seguros para a nossa carteira. E lá no final do vídeo, vou colocar uma simulação de ações que passaram desse critério para saber se foi uma estratégia vencedora ou não. Para isso, algumas ideias deste vídeo estão nesse livro e o link dele está na descrição do vídeo. Daí, um dos critérios que iremos aplicar é do Charles, que ele criou um conjunto de filtros para escolher ações que pagam bons proventos e ele chamou dividendos grandes e seguros. Esse critério do BSD é um indicador composto por 10 fatores que iremos destacar e as notas variam entre 0 até 100. Então, quanto maior a nota, será melhor porque a empresa passou nos critérios que foram estabelecidos. Daí, o primeiro critério é o índice de payout e possui um peso de 30% e é um dos maiores pesos dos critérios que ele colocou. E para quem não conhece, o payout é o percentual do lucro que será destinado na forma de proventos. E essa persistência do payout é muito boa porque, digamos aqui, o Banco do Brasil tem um payout na faixa de 35% a 40%. Então, como o próprio banco divulga as suas projeções de lucros para certo ano, o mercado tem noção de quanto mais ou menos ele pagará de proventos, porque o lucro é praticamente dado e o banco também costuma fixar o seu payout. Então, não acontece uma grande oscilação no pagamento de proventos e também no payout do banco. Já outro exemplo que não acontece isso é o da Engie Brasil, que ou a empresa paga 100% do lucro em proventos ou eles pagam 55% do lucro. Então, quando acontece esse tombo, perceba de 2018 para 2019 que o provento caiu de 2,79 por ação para 1,53 e depois uma queda de 3,32 para 2,34 por causa de uma queda do payout. E essa queda no provento não foi motivado por causa de uma piora no resultado. Então, algumas empresas podem oscilar o payout a depender do ciclo de investimentos e também para não subirem bruscamente a sua dívida. Então, tem que ficar ciente disso para não tomar um susto com uma possível queda no provento de certa empresa. Já o segundo indicador é o índice de cobertura de juros e ele colocou um peso de 10% e esse índice ele mede a capacidade da empresa efetuar o pagamento de juros da sua dívida. Daí, para calcular o índice de cobertura de juros, é só pegar o lucro operacional e dividir pela despesa financeira. E isso está disponível no Investor 10 ou no site DRI da empresa e é muito fácil de encontrar esses dados. Daí, vou considerar dois exemplos. O da Irani, que olhando para os últimos 12 meses, o lucro operacional foi de 405 milhões e a empresa teve 230 milhões de despesas financeiras. Consequentemente, dividindo o lucro operacional pela despesa financeira, temos um índice de cobertura de juros de 1,76. Ou seja, está acima do Q1, o que é um bom sinal, e quanto maior esse índice, melhor. Já outro exemplo de uma empresa que possui uma dívida muito baixa é a Ferbasa, que mesmo possuindo uma queda no resultado e o lucro operacional caiu para 2,58, mas perceba que o índice de cobertura de juros é de 5,5. Então, o lucro operacional é muito superior do que a despesa financeira da empresa. Até porque a dívida está realmente muito baixa e muito confortável. Já o terceiro indicador, ele colocou o fluxo de caixa sobre o lucro líquido e possui um peso de 5%. E ele destacou que os lucros são a principal fonte de financiamento do dividendo, e esse ponto é verdade até certo ponto, e o Charles Colson destaca que os lucros são lucros apenas no papel, ou seja, lucros que são uma invenção da magia contábil e não pagam proventos. Então precisa de dinheiro real para o pagamento de proventos. Então por isso que é importante olhar para a geração de caixa da empresa. Aí, para calcular esse indicador, é só pegar o FCO, que também possui em vários sites o fluxo de caixa das atividades operacionais dividido pelo lucro líquido. E, em tese, quanto maior, melhor. Já o quarto indicador, com peso de 5%, é o Dividend Yield, que para calcular, todo mundo conhece, é só pegar o dividendo que foi pago por ação
e dividir pela cotação atual. Então, se a empresa pagou R$ 1 de provento e é cotada por R$ 10, então essa relação 1 dividido por 10 nos dá 0,1 ou 10% de dividend yield. Porém, tenha muito cuidado para não colocar só os ativos com maior dividend yield, porque vocês podem encontrar o ranking de ações com maior yield no Investor 10, daí aparecerá, essa é par 3, 37%, nem acompanho e acho que é não recorrente, essa Alied, 28%, Mado Metal Leve, 25%, Vulcabras 20%, Petro 19%, Copasa 18%, Bradespa 16%, Even 15%, e a Mitre com 15,6%. Então perceba que temos vários proventos extraordinários e também de ativos cíclicos que já têm reportado uma queda no resultado e o mercado espera pela queda no pagamento de proventos. Então muito cuidado para não aplicar esse filtro e só querer investir nos ativos que pagam o maior dividend yield, porque você pode cair em uma grande cilada. Então tente olhar um dividendo que seja sustentável e atrativo para a sua carteira. Já o quinto ponto, desempenho relativo do preço, com peso de 10%, porque ele destaca que o mercado pode antecipar de forma positiva ou negativa, porque o mercado pode tentar antecipar uma piora ou uma melhora no pagamento de proventos. Dá um exemplo disso, temos aqui a Taesa em vermelho, o valor de mercado da empresa, e em azul, o dividendo por ação da empresa. Então, para quem acompanha a Taesa sabe que praticamente de 2013 até 2019 para 2018, a cotação ficou de lado de 17 para R$ 23, e depois note que de 2019 até 2022 a Taesa subiu bastante na cotação, praticamente uns 100%, fora que o provento cresceu bruscamente naquele período. E agora o dividendo da empresa tem caído por causa de uma piora no resultado e a empresa já caiu 20% do pico de R$ 45 para a faixa de R$ 33. Então perceba que até temos uma correlação entre a cotação e o dividendo que foi pago no período. Até porque o dividendo representa um percentual do lucro e eu já destaquei que cotações seguem resultados com vários gráficos que eu já coloquei aqui no canal. Já o sexto ponto, ele destacou a variação do tangível no valor contábil com um peso de 10%, e ele cita que uma variação tangível no patrimônio líquido de um ano para outro é mais fácil de ser verificada, aumentando a qualidade do balanço da empresa. Até porque o patrimônio da empresa pode crescer por causa do aumento dos ativos intangíveis ou por causa da retenção de lucros que aconteceram e das outras medidas relevantes para a segurança do provento. E ele cita que os ativos tangíveis são menos manipuláveis por ser mais fácil de verificar a sua existência e a sua correta mensuração. E o que seria um ativo tangível, por exemplo, fazendas, terras, máquinas que a empresa possui, fábricas, entre outras coisas. Então ele gosta de considerar essa relação da variação do imobilizado dividido pelo patrimônio líquido. Porém, na parte de bancos, acaba sendo bem mais justo o patrimônio líquido e é bem mais atualizado. E essa foto mostra a evolução do patrimônio líquido do Banco do Brasil, que mede a diferença entre os ativos menos os passivos. E ele é o capital dos sócios da empresa. Então perceba que praticamente ano após ano o patrimônio líquido cresceu. Já o sétimo critério, crescimento do lucro esperado no longo prazo, e realmente é algo muito imprevisível porque ele considera a previsão de lucro por ação para o quinto ano seguinte dividido pelo lucro por ação atual. Então, quanto será que a empresa mais ou menos irá crescer o lucro nos próximos 5 anos dividido pelo lucro atual. E realmente não é uma medida perfeita, até porque já é difícil projetar o lucro para este ano, quem dirá para os próximos 5 anos. Já o oitavo critério, crescimento do fluxo de caixa em 3 anos, e ele pega o fluxo de caixa da operação da empresa atual e divide pelo fluxo de caixa operacional de 2 anos atrás, para saber se aconteceu um crescimento na geração de caixa operacional da empresa. Já o nono critério, crescimento do dividendo em 3 anos e possui um peso de 10%, e até colocou aqui que dividendo passado não é garantia que esse crescimento irá continuar para o futuro, mas a moral da história desse nono critério é para olhar se a empresa tem crescido
o provento por ação ou não. Até porque uma empresa que consegue crescer o pagamento de proventos, por trás pode existir certa qualidade e previsibilidade no pagamento de proventos. E um exemplo disso, temos aqui a Sanepar, que olhando para 10 anos, praticamente ano após ano, o provento da empresa cresceu. E essa queda em 2020 foi motivada principalmente devido a uma queda do payout da empresa, porque o lucro em si praticamente cresceu ano após ano. Já o 10º critério, temos aqui o crescimento do lucro em 3 anos para ter noção de quanto mais ou menos o lucro da empresa cresceu. Então é interessante olhar para saber se a empresa tem queda no lucro ou o resultado é estagnado ou se a empresa praticamente ano após ano tem crescido o resultado. E esse ponto é interessante porque se você possuir ações da sua carteira que crescem os lucros, a tendência é que o dividendo também acabe crescendo. Porque eu até mencionei em aulas passadas que o dividendo representa um percentual do lucro da empresa. E por fim, temos aqui a aplicação desses 10 filtros no mercado de ações do Brasil de 2007 até 2019 e temos aqui 20 empresas: a Comgás, Exetec, Cerela, Alupar, Coelba, Qualicorp, Rede Energia, DASA, Whirlpool, Enalta, Energisa MT, Engie Brasil, Locamérica, Klabin, PR Distribuidora, que hoje é a Vibra Energia, IOSP, Aliança da Bahia, Ser Educacional, Itaúsa e a STT, que é hoje a AES Brasil. Aí colocaram o preço de fechamento de dezembro de 2019, o payout, o dividend yield e também o desempenho relativo, além daquela nota de 0 até 100. Então a Comgás teve uma nota máxima em relação a essas outras empresas. Porém, perceba que esse estudo parou até 2019 e eu coloquei nessa simulação considerando uma carteira teórica com 5% de peso em cada ativo, até porque foram 20 papéis, então se pegar 100% e dividir por 20, temos um peso de 5% em cada papel. Com isso, desde dezembro de 2017 até o momento, essa carteira rendeu 137%, enquanto o Ibov foi de 67% no período. Então, tiveram ativos bem vencedores e outros que caíram 70% e até 90%. Então perceba que foi uma estratégia vencedora, mesmo possuindo ações que não performaram tão bem na carteira. Fora isso, se você quiser assistir da aula 1 até a aula 13, clica nessa parte de playlists e depois em investidor em ações de dividendos, que terá da aula 1 até a aula 13, fora outros vídeos para você aprender a gerar renda passiva para a sua carteira. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link no meu assessor na descrição do vídeo. E é só preencher esse formulário aqui abaixo que em breve o time entrará em contato com vocês. E vocês terão acesso a uma das melhores corretoras do país, fora diversos benefícios no BTG e também o cartão Black do BTG. Aí caso você possa ter interesse, preencha aqui rapidamente o formulário abaixo que em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.